Nesse segundo vídeo sobre os lugares mais bonitos do mundo, nós vamos falar sobre as Ilhas Galápagos. Um arquipélago de ilhas vulcânicas no Oceano Pacífico, localizado a cerca de 1000 quilômetros da costa do Equador. O arquipélago é conhecido por ser o local onde o naturalista Charles Darwin desenvolveu sua teoria da evolução das espécies. As ilhas são um patrimônio mundial da Unesco e um dos destinos mais populares para quem gosta de natureza e vida selvagem. As Ilhas Galápagos são famosas por sua fauna única, com muitas espécies que só podem ser encontradas nas ilhas. Entre elas estão as tartarugas gigantes das Galápagos, iguanas marinhas, leões marinhos, albatrozes e pinguins de Galápagos. Além disso, as ilhas são cercadas por águas cristalinas, tornando-se um destino popular para mergulhadores que desejam explorar a vida marinha da região. As ilhas são protegidas pelo Parque Nacional de Galápagos, que impõe regras rigorosas para preservar o ecossistema único da região. É possível visitar as ilhas por meio de cruzeiros ou por meio de acomodações em hotéis nas ilhas principais. Os visitantes devem seguir as regras estabelecidas pelo parque para evitar perturbar a vida selvagem ou danificar o ecossistema frágil da região. Um fato interessante sobre as Ilhas Galápagos é que elas são um dos poucos lugares no mundo onde os visitantes podem se aproximar da vida selvagem sem que as criaturas fujam ou ataquem. Isso ocorre porque as criaturas das Ilhas Galápagos nunca desenvolveram um medo dos seres humanos, pois não tiveram contato com humanos até a chegada dos colonizadores. Além da fauna, as Ilhas Galápagos também oferecem paisagens naturais impressionantes, com vulcões, lagoas, praias de areia branca e formações rochosas únicas. Algumas das atrações mais populares incluem a Ilha Isabela, que abriga o vulcão Wolf, o ponto mais alto das ilhas, e a Ilha Santa Cruz, que tem a maior população humana do arquipélago e oferece muitas opções de hospedagem e restaurantes. A melhor época para visitar as Ilhas Galápagos é durante a temporada seca, que ocorre entre os meses de junho e novembro. Durante esse período, o clima é mais ameno e a vida marinha é mais abundante, o que torna o mergulho e o snorkeling ainda mais fascinantes. No entanto, vale ressaltar que as Ilhas Galápagos são um destino turístico popular e é preciso reservar com antecedência para garantir acomodações e passeios. Para visitar as Ilhas Galápagos, é necessário pagar uma taxa de entrada para o Parque Nacional de Galápagos. Os visitantes também devem seguir as regras estabelecidas para preservar o ecossistema da região, incluindo não deixar lixo nas ilhas, não tocar na vida selvagem e seguir as trilhas marcadas para evitar danificar o solo. A contratação de um guia local também é altamente recomendada para garantir uma experiência segura e educativa. Para visitar as Ilhas Galápagos tem 2 aeroportos internacionais, um na Ilha Baltra e outro na Ilha San Cristóbal. A partir de Quito ou Guayaquil, no Equador, há voos regulares para as ilhas operados por companhias aéreas locais, como a Latam, a Avianca e a TAMI. A maioria dos visitantes desembarca na Ilha Baltra e segue para a Ilha Santa Cruz por meio de um passeio de barco ou ferry. Para visitar as ilhas, é necessário contratar um guia local e pagar a taxa de entrada para o Parque Nacional de Galápagos. É possível explorar as ilhas por meio de cruzeiros, que geralmente duram de 3 a 7 dias, ou por meio de acomodações em hotéis nas ilhas principais, como a Ilha Santa Cruz. A contratação de um guia é obrigatória, mesmo para aqueles que optam por se hospedar nas ilhas. Os cruzeiros oferecem a oportunidade de visitar várias ilhas e explorar diferentes áreas das Galápagos, mas também são mais caros. As acomodações em hotéis são uma opção mais econômica, mas oferecem menos flexibilidade em termos de visitas às ilhas. Independentemente da opção escolhida, é importante reservar com antecedência para garantir a disponibilidade, especialmente durante a alta temporada. Vale ressaltar que as Ilhas Galápagos são um destino turístico muito popular e existem regras rigorosas para proteger o ecossistema frágil da região. Os visitantes devem seguir as regras estabelecidas pelo Parque Nacional de Galápagos para evitar perturbar a vida selvagem ou danificar o ambiente natural. E o segundo lugar que vamos falar nesse vídeo é Angkor Wat, Camboja. Angkor Wat é um complexo de templos antigos localizado na cidade de Siem Reap, no Camboja. É um dos destinos turísticos mais populares do Sudeste Asiático, atraindo milhares de visitantes de todo o mundo todos os anos. O complexo de Angkor Wat é composto por vários templos, incluindo o icônico templo principal que dá nome ao complexo. O templo é uma obra-prima da arquitetura Khmer, com torres altas, paredes decoradas com esculturas e relevos, e um grande pátio central cercado por um fosso. Os templos de Angkor Wat foram construídos entre os séculos IX e XV, durante o período de influência Khmer na região.
Eles foram abandonados durante séculos e só foram redescobertos no século XIX, quando o explorador francês Henri Monod divulgou sua existência para o mundo ocidental. Para visitar Angkor Wat, é necessário comprar um bilhete de entrada que permite a visita a todos os templos dentro do complexo. É possível comprar bilhetes de 1 a 3 dias, dependendo do tempo que o visitante pretende passar no local. A melhor época para visitar Angkor Wat é durante a estação seca, entre novembro e março, quando as temperaturas são mais amenas e as chuvas são menos frequentes. Além de Angkor Wat, os visitantes também podem explorar outros templos e sítios arqueológicos dentro do complexo de Angkor. Alguns dos templos mais populares incluem o Templo Bayon, com suas torres de pedra esculpidas com rostos sorridentes, e o Templo Tapron, que ficou famoso por ter sido usado como cenário do filme O Tomb Raider. Para se locomover entre os templos, é possível alugar bicicletas, contratar um tuk-tuk ou contratar um guia turístico local. Além dos templos, Angkor Wat e seus arredores são conhecidos por sua paisagem exótica, com vegetação densa, rios e lagos. Há muitas oportunidades para caminhadas, passeios de barco e outras atividades ao ar livre na área. Embora Angkor Wat seja um local turístico muito popular, é importante lembrar que ele é um patrimônio cultural e histórico muito valioso. Os visitantes devem respeitar as regras do local, incluindo a proibição de tocar nas esculturas e relevos das paredes dos templos. Além disso, os visitantes devem vestir roupas modestas que cubram os ombros e joelhos, como sinal de respeito pela cultura local. Angkor Wat é um destino fascinante para os amantes da história, da arquitetura e da cultura do Sudeste Asiático. Com seus templos antigos, paisagens deslumbrantes e rica história, é um lugar que certamente deixará uma impressão duradoura nos visitantes. Para visitar Angkor Wat, é necessário viajar para Siem Reap, no Camboja, que é a cidade mais próxima do complexo de templos. Siem Reap é servida por um aeroporto internacional, com voos diretos de várias cidades do Sudeste Asiático. Ao chegar em Siem Reap, os visitantes podem contratar um tuk-tuk, um tipo de transporte comum na região, semelhante a uma moto com uma carruagem acoplada, ou um guia turístico para levá-los ao complexo de templos. Também é possível alugar bicicletas ou motos para explorar a área por conta própria, embora seja importante lembrar que as estradas podem ser precárias em algumas áreas. A entrada para o complexo de Angkor Wat requer a compra de um bilhete de entrada, que pode ser adquirido em um centro de visitantes localizado a cerca de 5 km dos templos. Existem diferentes opções de bilhetes, com preços variando de acordo com o número de dias que o visitante pretende passar no local. Para desfrutar melhor da experiência, é recomendável visitar Angkor Wat durante a estação seca, entre novembro e março. As temperaturas são mais amenas e as chuvas são menos frequentes nessa época do ano. É importante lembrar que Angkor Wat é um local de importância histórica e cultural, portanto, os visitantes devem respeitar as regras locais, incluindo vestir roupas modestas e não tocar nas esculturas e relevos dos templos. Com respeito e atenção às regras, os visitantes podem desfrutar de uma experiência fascinante e inesquecível em Angkor Wat. E o terceiro lugar é o quase indescritível Recife Great Barrier Reef, na Austrália. A Grande Barreira de Corais, ou Great Barrier Reef em inglês, é um dos maiores e mais espetaculares ecossistemas de recifes de coral do mundo. Localizado na costa nordeste da Austrália, o Recife se estende por mais de 2.300 quilômetros ao longo do Oceano Pacífico e é o lar de uma grande variedade de vida marinha, incluindo tartarugas, tubarões, golfinhos e cerca de 1.500 espécies de peixes. O Recife é composto por cerca de 2.900 recifes individuais e 900 ilhas, e é tão grande que pode ser visto do espaço. É também um patrimônio mundial da Unesco e um dos destinos turísticos mais populares da Austrália. Além de mergulhar e nadar para explorar a vida marinha, os visitantes do Great Barrier Reef também podem fazer passeios de barco, fazer snorkel ou mergulho autônomo, fazer passeios de helicóptero ou avião para ver o Recife de cima, e visitar ilhas e cidades costeiras ao redor do Recife. Embora seja um destino popular para turistas, a Grande Barreira de Corais também enfrenta desafios ambientais significativos, incluindo o aumento da temperatura da água e a acidificação dos oceanos, que ameaçam a saúde do Recife e da vida marinha que o habita. Como visitantes, é importante respeitar as regras de preservação e conservação do Recife, e escolher operadores turísticos que sigam práticas sustentáveis para minimizar o impacto ambiental do turismo na região. Há várias opções de locais para explorar a Grande Barreira de Corais. Cairns, uma cidade costeira no nordeste da Austrália, é frequentemente usada como ponto de partida para viagens ao Recife.
De lá, os visitantes podem fazer passeios de barco até diferentes partes do Recife, como a Ilha Green, a Agincourt Reef, a Low Isles e a Ilha Lady Elliot. Muitas empresas de turismo também oferecem atividades adicionais, como passeios de caiaque, paddleboarding e pesca em alto mar. Alguns visitantes escolhem ficar em hotéis ou resorts em ilhas próximas, como a Ilha Hamilton, a Ilha Lizard e a Ilha Heron, para experimentar o estilo de vida da ilha e estar mais próximos do Recife. No entanto, é importante lembrar que a Grande Barreira de Corais é um ecossistema delicado e vulnerável. Os visitantes devem seguir as práticas de turismo sustentável, como não tocar em corais ou vida marinha, não deixar lixo ou poluição e seguir as instruções dos guias turísticos sobre como interagir com o Recife de forma responsável. E para fechar com chave de ouro, meus amigos, vamos mostrar também a ilha de Santorini, é um destino turístico popular localizado na Grécia, no sul do Mar Egeu. A beleza salta aos olhos. Ela é conhecida por suas impressionantes paisagens vulcânicas, praias de areia escura, casas caiadas de branco e vistas espetaculares do mar. Uma das principais atrações de Santorini é a cidade de Fira, a capital da ilha, que oferece vistas incríveis das falésias e do mar. A cidade também é conhecida por suas ruas de paralelepípedos, suas igrejas e por suas lojas e restaurantes. Outro ponto turístico popular em Santorini é a cidade de Oia, que também oferece vistas deslumbrantes do mar e é conhecida por suas casas brancas e igrejas com cúpulas azuis. Oia é um ótimo lugar para ver o famoso pôr do sol de Santorini. Além das cidades, Santorini tem muitas outras atrações turísticas, como as praias de areia vulcânica, as vinícolas e as ruínas antigas. A praia mais famosa da ilha é a Praia Vermelha, que é cercada por falésias vermelhas e tem águas cristalinas. Outras praias populares incluem Periça, Camari e Red Beach. A ilha também é conhecida por sua culinária deliciosa, incluindo pratos tradicionais gregos como moussaka, souvlaki tzatziki, além de frutos do mar frescos. Para chegar a Santorini, é possível voar para o aeroporto da ilha ou pegar um ferry de Atenas ou de outras ilhas gregas próximas. Uma vez na ilha, é possível se locomover de ônibus, táxi ou alugando um carro ou uma moto. A história da ilha de Santorini remonta a muitos séculos atrás. Acredita-se que a ilha tenha sido habitada desde o período neolítico, há cerca de 5.000 anos. Os primeiros habitantes da ilha eram os minoicos, um antigo povo que também viveu na ilha de Creta. Durante o período minoico, Santorini era uma ilha próspera e importante, com uma economia baseada em atividades como agricultura, pesca e comércio. Os minoicos construíram várias cidades na ilha, incluindo Akrotiri, que é agora um sítio arqueológico importante. No entanto, a ilha de Santorini é mais conhecida por ter sido o local da erupção vulcânica que ocorreu por volta de 1600 a.C. A erupção foi uma das maiores da história e causou a destruição das cidades minoicas em Santorini e em outras partes do Mar Egeu. Após a erupção, a ilha foi abandonada e permaneceu desabitada por muitos séculos. Foi só no século XIII que a ilha começou a ser reocupada, desta vez por habitantes da ilha vizinha de Anafi. Desde então, a ilha passou por várias mudanças de governo e influências culturais, incluindo governos bizantinos, venezianos e otomanos. Hoje em dia, a cultura e a história da ilha de Santorini são uma mistura de influências antigas e modernas, tornando-a um destino turístico interessante para aqueles que desejam explorar a rica história e cultura da Grécia. Além da história, a ilha de Santorini também é famosa por sua beleza natural única. A ilha é, na verdade, um arquipélago vulcânico, e sua paisagem é caracterizada por falésias íngremes, praias de areia vulcânica e casas brancas com telhados azuis, que são uma das imagens mais icônicas da Grécia. Outra atração popular em Santorini é a cidade de Oia, famosa por seus pôr do sol espetaculares e vistas deslumbrantes do Mar Egeu. A ilha também é conhecida por sua produção de vinho, com vinhedos que produzem variedades únicas de uvas cultivadas nas encostas vulcânicas. Em termos de atividades, a ilha de Santorini oferece uma variedade de opções para os turistas, incluindo passeios de barco, mergulho, caminhadas, passeios de burro e degustação de vinhos. Há também muitas opções de restaurantes e bares na ilha, oferecendo aos visitantes uma ampla seleção de pratos e bebidas locais. Em suma, a ilha de Santorini é um destino turístico popular devido à sua combinação única de história, beleza natural e cultura. É um lugar fascinante para explorar, com muitas atrações para todos os gostos. O turismo é extremamente importante para a economia da ilha de Santorini.
Desde a década de 1970, a ilha se tornou um destino turístico popular, atraindo visitantes de todo o mundo. Em 2019, antes da pandemia de Covid-19, a ilha recebeu mais de 2 milhões de turistas. O turismo é uma fonte importante de empregos e renda para os moradores da ilha, com muitos trabalhando em hotéis, restaurantes, lojas de souvenirs e outras empresas relacionadas ao turismo. O turismo também contribui para a preservação e manutenção da história e cultura da ilha, incentivando o cuidado com o patrimônio cultural e natural da região. No entanto, o turismo excessivo também pode trazer desafios para a ilha, incluindo problemas ambientais, como a poluição e a pressão sobre os recursos naturais, bem como problemas sociais, como a gentrificação e a perda da autenticidade cultural. Portanto, é importante que o turismo seja gerenciado de forma responsável e sustentável para garantir a preservação da ilha e o bem-estar de seus habitantes e visitantes. A ilha de Santorini é acessível por meio de avião ou ferry-boat. O aeroporto de Santorini, JTR, recebe voos domésticos e internacionais durante toda a temporada de turismo. As companhias aéreas que voam para Santorini incluem a Aegean Airlines, Ryanair, EasyJet, entre outras. O aeroporto está localizado na cidade de Camari, a cerca de 10 quilômetros de distância da capital, Fira. Também é possível chegar a Santorini de ferry-boat, partindo dos portos de Atenas, Piraeus ou de outras ilhas do Mar Egeu, como Mykonos, Creta e Rhodes. As empresas de ferry que operam na região incluem a Blue Star Ferries, a Hellenic Airways e a SeaJets, entre outras. Os ferries chegam ao porto de Ateneus, localizado a cerca de 8 quilômetros de Fira, e de lá é possível pegar um ônibus ou táxi para chegar ao destino final. É importante verificar as condições meteorológicas e as informações atualizadas sobre as operações de transporte, já que os horários e as rotas podem ser afetados por condições climáticas adversas ou por outros fatores externos.